assim que os americanos também colocam elas te dão uma comunicação que não está nas palavras. Está na pronúncia. Você só pode atingir isso na pronúncia. Porque em inglês não é só palavras. É essa pronúncia que você tem que pegar também. Essa ginga, essa ondinha que eles andam, que você tem que surfar também para você poder surfar no nível deles, entender no nível deles. Então, a resposta para o número 3 é A. She loves each child. Loves each. Loved each. Vê a diferença? Loves each. Loved each. Loved each. Loved each. Loves each. Ok? Então você consegue sim discernir os sons. Eles não são iguais. Loved each. Loves each. Ok? Eu vou falar isso nessa frase aqui, mas se eu repetir isso em todas as frases, essa aula vai ficar 2 horas. Então, eu vou passar pelas frases, mantenha essas regrinhas em mente, tá? E saiba que isso tá rolando em todo lugar. Não é só nessas frases, não. Você pode pegar qualquer revista, qualquer vídeo, qualquer coisa. Pega um aplicativo aí de brinquedinho de criança, que você vai ver essas regras em ação. Você vai ficar mais familiarizado com cada som com o tempo, com um pouquinho de prática. É como qualquer coisa, você vai aprender, o seu ouvido consegue, você é extremamente inteligente, não há nada que você não consiga fazer. Fica comigo, vamos provar isso para nós mesmos, que você aqui comigo consegue chegar no nível mais alto de inglês que você pode, o nível que você merece. Número 4, então, número 4, a resposta é B. We've put it away. We've put it away. We've put it away. We've... Ó o schwa. Você viu o schwa ali? We've... We've... Por que o schwa tem em todo lugar? Ele deixa a língua mais... Ele deixa a sua boca pronta para a próxima. Qualquer que seja a próxima letra, a próxima sílaba, ele deixa ela pronta. We've... Simples. Não tem we've. Não tem nunca que falar we've. Eu tô só tentando estressar o schwa aqui um pouquinho, beleza? Mas você vai falar we've. 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 Ok? O que significa we've put it away? Peraí, antes de eu falar isso, put it away. Put it away. Você lembra dessa regra? Você sabe essa regra. Se você viu minhas aulas anteriores, você sabe essa regra. Put it away. Por que a gente pronuncia put it away? Put, que seria P-U-T se eu falasse sozinho, ou estivesse no fim da frase. Put, sabe? O Tzinho, ele tem aquele... Não é put, não tem vogal, não tem um izinho ali. O americano não usa esse izinho ali no fim que os brasileiros gostam de colocar. Não tem put, não é put, é put. Tá vendo o somzinho escapando assim, explosivo? Ok? São explosivos. Put. Sai um pouquinho mais de ar. Sai um pouquinho mais de ar do pulmão naquela hora. Você... Put it away. Put it away. Put it away. Put it away. P-U-T-I-T-W-A-Y. Vamos estudar essa frasezinha. Put it away. Put it away primeiramente significa... Put it away significa colocar no lugar. Então vamos lá. We've put it away. Nós colocamos no lugar. We've put it away. Nós colocamos no lugar. Put it away. Uma outra regrinha. São as mesmas regrinhas, gente. Eu vou te falar, 90% das vezes eu não vou te mostrar uma regra nova. Vocês vão ficar careca de saber as regras quando eu terminar com vocês. Put it away. A gente tem o quê? A regrinha da conexão, consoante vogal, e também a regrinha do T. Do T. O T, quando está no meio de 2 sons de vogal, o que acontece com ele? Ele vira transformista, ele se transforma num R, ele sempre quis ser um R, então ele falou, pô,
Quando tiver umas vogal aqui me escondendo, eu vou virar um R e as outras consoantes não vão me ver. Então, ele vira put it away, put it away, put it away. Olha lá, o T está no meio da vogal U e da vogal I, put it. E o T do it, está no meio da vogal I e a vogal A. Pureira, pureira, purê, tipo purê de batata. Put it away, put it away, pureira, de Sara seria sarada. Pureira, não é um grande truque, cara. A sua língua, com algumas coisas do inglês, ela vai fluir de boa, ela vai fluir sossegada, porque a gente já faz esses sons em português. Pureira, put it away. Colocar no lugar. I put it away. Ei, o que você fez com essa bagunça aqui? Cadê o seu celular e tal? Olha aqui, tudo bagunçado. Da última vez que eu vim, as nossas vós, né, chegam na nossa casa e falam: putz, sua casa é uma bagunça. Nossa, meu Deus. Você chega pra tua avó americana lá e você fala: Grandma, no problems. I put it away. I put it away. E sua avó americana vai falar: oh, what a good boy. Então, put it away. Put it away serve para tudo. Colocar no lugar. I put it away. Você pode put it away a sua jaqueta, o seu carro na garagem, a sua televisão no armário, o que você quiser. Put it away. We put it away. We put it away. Então vamos lá, vamos ver a diferença entre as frases 4A e 4B. We'll put it away. We'll put it away. We've put it away. We'll put it away. We've put it away. Uma diferença grande, né? All versus v. All, v. Mas é uma sílaba. É uma sílaba, eu entendo. Então você tem que ficar ligeiro, você tem que ficar na bola, você tem que ficar de olho e de ouvido. Ou pelo menos de ouvido. We've, will. Will put it away. We've put it away. Ok? Perfeito. Vamos para o próximo? Número 5. Número 5 é B. Vamos à frase. He spilled everything. Como eu disse, a gente tem a mesma regra. Gente, a mesma regra. Vamos lá. He spilled everything. He spilled everything. He spilled everything. He spilled. 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 Everything. Consoante, vogal, que a gente faz? Boom! A gente conecta. Spilled everything. Spilled everything. Spill everything. Ok? É como se a vogal dessa palavra aqui pulasse para a próxima na pronúncia. Spilled everything. Boom! Junta. Spilled everything. Spilled everything. Versus a frase A, que é He spills everything. He spills. Olha o somzinho de Z ali. Às vezes tem som de S, eu vou explicar mais sobre isso. He spills everything. He spills everything. Zé, o nome do meu avô era Zé. He spills everything. Então vamos ver a diferença. He spills everything versus he spilled everything. Everything, everything. Bem claro, né? Bem clara a diferença. Conforme você vai ouvindo mais e mais, você vai pegando essas coisinhas. Você vai ouvindo esses padrões no fim do ED. Everything. Everything. Does she bring her card every day? Does she bring her card every day? Does she bring her card every day? Card every day. Card. Batendo meio que aqui
no meio da boca. Cardé, saré, ré, tá? É um R bem caipira, tá bom? Card every day. Isso acontece somente quando a gente tem aquele R, né, no fim do D. Agora você vai perguntar, pô, Alex, o D tá sendo mudado para um R, mas ele não tá no meio de vogais. E vocês esquecem que eu falo sempre que é sons de vogais. E o R, ele tem um som de vogal pra caramba. As consoantes, você move a sua boca de uma certa maneira. E vogais, você tem outro movimento de boca para formar as vogais. Então, o R, ele meio que segue essa tendência da vogal quando você vai fazer o som. Faz um P, tá vendo como a sua boca bate? A sua boca bate. Então, vogal normalmente A, E, I, O, U, tá vendo? Você não tá batendo a boca. M, N, T, que essa é uma diferença geral, assim, entre consoantes e vogais. Então o R, ele tem som de vogal. Por isso que o D ali pensa que ele está no meio de duas vogais. E aí ele é mudado. Does she bring her card every day? Card every day, tá? Does she bring her card every day? Card every day. Agora, versus a frase B, que é Does she bring her car every day? 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 E cara, se você tem que fazer movimentos com a sua garganta para sair esses sons, faz. Até você pegar, até o som se tornar mais natural. Card every day, card every day, card every day. Não tem problema, tá? Vamos lá. Does she bring her car every day? Frase A. Does she bring her card every day? Frase B. Does she bring her car every day? Car every day. Card every day. Card every day. Car every day. Vamos olhar para a palavra. Olha lá. Eu tô vendo muito bem que ali não tem conexão. Ali tem um G e ali tem um H. G e um H. Não é uma consoante e uma vogal. Então por que eu não conectei? Por que eu fiz isso? No inglês americano, o her, ele foi encurtado. O her, o H, o her, esse som, ele é muito difícil de falar depois de uns outros. Os americanos querem uma coisa que flua, eles querem que o inglês deles seja sexy. Então, eles não querem ficar parando com esses sons estranhos. Então, her se tornou na pronúncia. Bring her. O H não é pronunciado, ele não existe. Ele também é menosprezado, coitadinho. Aliás, várias consoantes sendo menosprezadas, né? Bring her. Bring her. Take her. Love her. Like her. Miss her. Gente, simples. É um schwa forte com um R, um Rzinho no fim. Que o schwazinho, o som dele é tipo o A com o tio, né? Lover, lover, like her. Ok? Beleza. Vamos para a próxima. E para o número 7, a resposta é A. Isso mesmo, a resposta é A. Vamos pronunciar a frase 3 vezes para você ouvir bem legal, para você treinar bem bacana. Vamos lá? What does leave mean? What does leave mean? What does leave mean? What does leave mean? Vamos ver a frase B. What does leaf mean? What does leaf mean? What does leaf mean? Vê a diferença? Leave. Olha o schwa. Leave. Leave.
leaf.